Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira aula da segunda unidade, nossa aula remota de matemática, tá? Falando sobre transformações no plano, entrando na parte de geometria. Então, primeiro nós vamos fazer, recordar, né, a definição de polígonos. Então, o que é polígono? É a reunião de uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas por segmentos de reta reunida com a região interna. Todo polígono tem vértices, lados e ângulos internos. Então, nós temos aqui um triângulo e mostrando que tem 3 lados, tem 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, os lados são os segmentos de reta que formam essa figura. Os vértices é formado pelo encontro desses segmentos de reta e o ângulo interno é essa parte interna aqui do vértice, tá? Só recordando polígonos. Para trabalhar as transformações, nós precisamos conhecer o plano cartesiano. Então, o que é o plano cartesiano? É um traçado de retas perpendiculares onde perpassa outra, sendo uma na horizontal e outra na vertical, formando quadrantes de 90 graus. Uma das principais partes que formam o plano cartesiano são os eixos, que são chamados de abscissas e ordenadas. A abscissa é uma coordenada na horizontal, geralmente denominada x, e a ordenada é o contrário da abscissa, é a linha vertical denominada y. Então, nós temos duas retas perpendiculares que formam ângulos de 90 graus aqui, em que a vertical é y e a horizontal é x. Então, lembrando aí a parte de números inteiros, tudo que está acima do zero é positivo, tudo que está à direita do zero é positivo, o que está à esquerda, negativo, e abaixo, negativo. Tá? Então, nós vamos trabalhar o desenho no plano cartesiano, esses polígonos no plano cartesiano. Podemos representar um polígono em um plano cartesiano. Temos aqui uma figura, eu coloquei os pares ordenados que formam essa figura aqui ao lado, tá? Onde o vértice A é 1, 1, o vértice B é 1, 3, o vértice C 3, 1 e o vértice D 2, 0. Que representa isso aqui? De onde está saindo a reta para formar esse vértice A? Ó, no X está saindo do 1 e no Y está saindo do 1. Então, aqui vai ficar 1, 1. Lembrando que o primeiro número a ser escrito é sempre o X e depois o Y. Não pode inverter essa ordem. O B está saindo de onde? De que número no X? Do 1. E no Y está saindo do 3. Então, 1 e 3 formam o ponto B. O C está saindo do 3 e do 1 e forma o C. E assim por diante. Então, primeiro eu vou escrever o número que representa X e depois o número que representa Y. Em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podemos aplicar transformações geométricas. Os polígonos obtidos por essas transformações são imagens do original e podem ter suas medidas dos lados alteradas, assim como sua posição no plano, tá? Então, a partir desse plano cartesiano, dessa figura desenhada no plano cartesiano, a gente pode ter essas transformações. Ampliação e redução. Então, quando a gente amplia, nós estamos multiplicando esses pares ordenados por um mesmo número. Então, se eu multiplicar esse par ordenado por 3, eu tenho que multiplicar esse por 3 e esse por 3. Não posso multiplicar por números diferentes, certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho que essa figura 2 é a ampliação da figura 1. Porque eu multipliquei cada um desses pares ordenados pelo número 2. Ó, aqui onde eu tinha 2 e 3 passou a ser 4 e 6. Onde tinha 4 e 5 passou a ser 8 e 10. E onde tinha 7 e 1 passou a 14 e 2. Então, isso é a ampliação. Essa figura 2 é a ampliação da figura 1. Porque eu multipliquei todos os pares ordenados por 2. E aí eu tenho esses novos pares ordenados e, consequentemente, uma nova figura. Da mesma forma, posso dizer que a figura 1 é uma redução da figura 2, porque se eu tivesse originalmente a figura 2
e efetuasse a divisão dos pares ordenados que eu tenho aqui por 2, eu ia ter como resultado essa figura 1, tá? Então, não pode esquecer que o número que eu utilizar para multiplicar um dos pares ordenados, eu tenho que multiplicar todos os outros. Eu não posso multiplicar cada par por um número diferente. Se eu multiplicar por 2, tem que ser todos por 2. Se eu multiplicar por 3, tem que ser todos por 3 e assim por diante. Então, agora eu tenho um lado, o dobro, né? Porque foi por 2. Esse lado é metade desse, ou esse lado é o dobro deste, e assim por diante. Da mesma forma que o perímetro. O perímetro da figura 2 é o dobro do perímetro da figura 1. Reflexão. Reflexão em relação ao eixo X. Ó. A reflexão nada mais é do que uma imagem espelho. Então, quando é em relação ao eixo X, eu vou multiplicar, eu obtenho essa reflexão quando eu multiplico o y de cada par ordenado por menos 1. Então, o x permaneceu o mesmo, mas o y, que era positivo aqui, passou a ser negativo. Então, essa figura foi para o outro quadrante, ficou contrária, é o reflexo da primeira, tá? Porque eu multipliquei todos os valores de y dos pares ordenados. Só y foi multiplicado por menos 1. Aí fica dessa forma. Quando, ao invés de multiplicar o y, eu multiplico o x, eu tenho uma reflexão em relação ao eixo y. Então, se eu multiplicar todos os x do par ordenado dessa figura aqui, eu vou ter valores negativos para x e os valores de y permanecem os mesmos. Então, isso também é uma reflexão, que é uma imagem espelho. E tenho essa reflexão aqui em relação à origem, que é quando eu multiplico todos os pares ordenados por menos 1. Multipliquei tanto o x quanto o y, tá? Então, fica contrária, como ficou na primeira reflexão, e fica também para o lado. Elas vão aparecer em diagonal, tá? A figura vai ficar na diagonal, no quadrante da diagonal e em posição contrária. Então, para isso, eu multiplico todos os valores por menos 1. Então, aqui onde eu tinha menos 6, passa a ser mais 6. Onde eu tinha mais 7, passa a ser a menos 7, tá? Todos os valores serão alterados. Simetria. Uma figura simétrica, se pudermos traçar uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Essa linha é chamada de eixo de simetria. Então, todas essas figuras aqui embaixo são figuras simétricas, elas já estão com o eixo de simetria traçados, para demonstrar que se eu dobrar, se fosse um papel aí, se eu fizesse a dobra em cima dessa linha, os dois lados ficariam exatamente sobrepostos, tá? Então, tem que observar se vai existir essa sobreposição. Se não existir, a figura não é simétrica ou você não está colocando o eixo de simetria no lugar certo. Tá? Então, o eixo de simetria não pode ser desenhado de qualquer forma. Eu não posso chegar nesse triângulo e fazer uma linha horizontal aqui e dizer que é o eixo de simetria. Não é, porque se eu dobrar, não vai ficar sobreposto. Da mesma forma no coração, na borboleta. Se eu traçar uma linha horizontal nessa borboleta, se eu fizer a dobra, as asinhas delas não ficarão sobrepostas. Tá? Já no quadrado, sim. Se eu fizer uma linha horizontal, eu também vou ter a sobreposição. Então, tem que ter muito cuidado, é observação aí. E também tem as figuras assimétricas, né? Que não vai existir o eixo de simetria, porque não tem como desenhar uma linha e dobrar e em nenhuma posição ela vai se sobrepor. Tipos de simetria. São 3 tipos: translação, rotação e reflexão. Na translação, só vai haver deslocamento da figura. Essa figura pode se deslocar para cima, para o lado, para baixo, tá?
mas ela não vai mudar nem seu formato nem sua posição, ela só vai ser deslocada. A reflexão é a imagem espelho, fica contrário. Então, aqui eu tenho essas setinhas, que é um exemplo de reflexão, simetria de reflexão. Uma está apontando para a esquerda, outra está apontando para a direita. Mas se eu dobrar aí, elas vão se sobrepor. E o de rotação, que é quando eu tenho um eixo fixo e eu vou fazer o giro. Então, o eixo fixo é aqui, ó, e essa figura vai estar fazendo esse giro. Então, eu coloquei mais uma figura aí de exemplo de simetria de reflexão, tá? Reflexão é a imagem espelho. Se eu dobrar o eixo de simetria, fica sobreposto. Translação é o deslocamento, é como se eu pegasse essa parte aqui, essas figuras, e deslocasse, ó, nesse sentido. E a rotação que eu fiz com essa estrelinha, onde fixei um ponto em uma das extremidades só para mostrar que ela está girando. Girou para cá, depois girou para cá, tá? Então, simetria de rotação é só girar com a figura. Então, é assim, damos início a essa parte de geometria na segunda unidade. Vocês têm que observar bem, ter muito cuidado e atenção. É simples, mas requer muita atenção, tá? E vamos para a atividade.